Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, é pela boca do profeta Isaías que Deus mesmo está dizendo a nós: eu sou Deus e não há outro além de mim. Talvez a afirmação possa parecer muito óbvia para nós, mas muitas vezes não. Porque mesmo sabendo que o Senhor é o nosso Deus, nós vivemos como se Deus não estivesse aqui, se Ele não estivesse presente no meio de nós. Como se o nosso Deus não fosse o único Deus. Eu sou Deus e não há outro além de mim. Ou seja, não há nenhum outro na qual possamos recorrer para sermos salvos, para sermos perdoados, para sermos libertos, para sermos restaurados. Nós vivemos num mundo tão confuso, num mundo de tantas setas indicando para tudo quanto é lado, confusões na mente, no espírito, no coração humano, e muitas vezes nos deixamos nos enganar e nos arrastar por propagandas enganosas. Porque você sabe que a propaganda, ela tem essa missão não só de propagar, mas de conquistar, de seduzir, de levar as pessoas a acreditarem naquilo que a propaganda está falando. E se eu estou sedento, se eu estou necessitado daquela coisa, e a propaganda vem sempre com uma solução mágica para tudo. A propaganda é aquilo que me leva a crer que essa coisa ou aquela pessoa irá resolver os meus problemas. Sim, tem pessoas que nos ajudam, tem coisas que são importantes, mas ninguém nos salva, ninguém nos liberta. Ninguém é Deus com a função, com a missão de nos salvar e nos redimir, a não ser o Senhor nosso Deus. A verdade é que essas coisas, ou essas pessoas que nos seduzem, se tornam deuses para nós. Porque elas nos prendem, porque elas nos seguram, porque elas nos mantêm cativos a ela. Quando a pessoa encontra um guru na vida, aquela pessoa que fala bem, fala bonito, desculpa, às vezes até um padre, um cantor, um pastor, se torna o guia daquela pessoa. E aí, a pessoa mantém um olhar tão fixo naquele que a seduz pela forma como fala, como se expressa, que a pessoa mantém o seu coração naquela pessoa. Desculpa se você parou em mim. Desculpa se você parou naquele padre. Desculpa se você se prendeu naquele pastor. Desculpa se o seu coração ficou preso naquele ou naquele outro. Eu estou falando no campo da nossa fé, mas eu poderia citar tantos outros. Nós vivemos numa época de tantos psicologismos, e, por favor, eu tenho uma consideração muito grande pela psicologia, procuro estudá-la e sei da importância que ela tem. Mas você percebe que vivemos num mundo onde se levantam tantos outros com poderes de solução para a vida das pessoas. Eu sou o primeiro a encaminhar pessoas que me procuram para serem atendidas nas suas necessidades. Se é psicológica, um psicólogo bom vai te ajudar. Um bom psiquiatra vai te ajudar. Um bom médico vai te ajudar. Mas entenda que ajudar é ajudar, não é te salvar. Porque só quem vai te salvar é Deus. Por isso, não permita mesmo ser iludido, ser enganado,
ser seduzido por quem tem a missão só de te ajudar. Porque quando você acha aquela pessoa sublime no que ela fala, ela se torna um Deus para você. Se ela te falar que Deus não existe, como você crê muito na pessoa, então Deus não existe. Se ela te falar que Deus não pode, opa, ela está falando. Ou seja, aquela pessoa é que está sendo Deus na minha vida. Mas isso acontece até no casamento. Seu marido é seu marido. A sua esposa é sua esposa. O seu marido não pode ser o seu Deus. E a sua esposa não pode ser sua deusa. Minha deusa. Tem até música, né? Mas não é. Há um só Deus. Eu sou Deus no meio de vós. E é por isso que quando o coração humano, quando cai em si, fica muito arrasado. Quando você se decepciona com alguém na qual você colocou nele sua confiança, não é para ficar desconfiando dos outros, não. Mas é que você fica endeusando tanto e todos os deuses caem por terra. Porque só Deus é Deus. Só o Senhor é Senhor. Por isso eu digo a você, se volte para o Senhor, mas se volte mesmo a Ele de todo o seu coração. Se há pessoas que você admira, continue admirando. Mas não coloque ninguém no pedestal. Porque o lugar de Deus é só de Deus. Foi aí que Israel caiu. E não foi uma vez só, não. Foram muitas vezes. Israel amado, cuidado, conduzido por Deus. Mas quando via os outros deuses que as nações pagãs tinham, Israel deixava-se encantar. Os deuses dos tempos presentes encantam. Aos deuses do futebol, aos deuses da música, aos deuses da arte, aos deuses das paixões todas que o ser humano possa ter. Eu digo a você, não se deixe enganar, não se deixe iludir, porque outro Deus não há. Nós transformamos essas coisas, pessoas, em divindades. Com todo o amor e respeito até aos nossos irmãos evangélicos, mas a tradução que fazem da ordem do Senhor, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura ou assim por diante, é, no fundo, uma proibição severa, mas é severa mesmo, da idolatria. Não há pecado que nos afasta tanto de Deus como a idolatria. Você pega a primeira carta de São João, ela nos coloca que o amor de Deus é o que há de mais sublime. Mas ela conclui dizendo, filhinhos, cuidado com os ídolos. Porque realmente termos ídolos e transformarmos coisas e pessoas em ídolos é tirar o coração de Deus e colocar nas coisas. Portanto, quando o Êxodo 20 fala sobre a proibição de imagens, está nos mostrando que o que Deus realmente proíbe é a idolatria. E a idolatria é um pecado terrível que católicos, evangélicos, ortodoxos, judeus, quem não crê em Deus comete. A idolatria é transformar pessoas e coisas em ídolos. E outro Deus não há. A maneira como um celular, por exemplo, se transforma em ídolo para uma criança, para um jovem, para um idoso, é impressionante. É impressionante porque você vai conversar com a pessoa
E para ela é difícil tirar o olhar do ídolo. Ela conversa com você, mas já volta para cá. Porque isso é sedutor, você sabe que é. Você sabe que isso te mantém cativo, te mantém preso. E muitos de nós não estamos mais nem rezando com a qualidade, com o amor que precisamos ter, porque um ídolo como esse nos prende, nos mantém cativos a ele. Então, não há outro Deus. E eu não posso transformar nada, nem ninguém, em Deus. Eu sei que a deusa televisão está passando. Ela ainda está aí reinando. Ela ainda ocupa o centro da casa. Ela ainda tem até patamares maiores de tamanho, de importância, porque o centro de uma casa, de uma sala, é dela. E quando os pais não conseguem, por outras ocupações, se manter preso a ela, coloca os filhos. Passa horas, horas, presa a essa deusa. Com todos os ídolos que traz. Ídolos infantis, ídolos adultos. Puxa, eu gosto de bons jogadores de futebol. Eu gosto de bons cantores. Eu fiquei triste, eu coloquei nas minhas redes sociais. O querido Paulinho, vocalista do Roupa Nova, não tive oportunidade nem em nenhum show deles. Desde menino ouvia cantando. Um bom cantor. Mas não é meu ídolo. Minha vida não acabou porque ele morreu. Nem tenho uma foto dele nas minhas coisas. Admiro. É um grupo que existe há mais de... Eu não tinha nem nascido, eles já eram Roupa Nova. Maravilha. Cada coisa no seu lugar. Mas no lugar de Deus, ninguém pode ocupar. Nem cantor, nem jogador, nem time de futebol. Corinthians, Flamengo, não pode ser uma religião. Gostamos do futebol, faz parte da nossa cultura. Mas, quando se transforma em religião, é um perigo terrível para o coração. Você está vendo as loucuras que as pessoas cometem quando transformam não só futebol, transformam moda, transformam isso, aquilo, em religião, quer dizer, transforma isso em Deus para a sua vida. Porque outro Deus não há. Somente Ele é o nosso Deus. Nós estamos vendo o quanto a morte é uma realidade mais próxima que nós possamos imaginar. E quando a morte chega, tudo morre. E os primeiros que morrem são os ídolos. Você pode até levar para o caixão da pessoa e cobrir ela com tudo ali. Daqui a pouco vem a chuva, o sol e destrói tudo. Porque nós se apresentamos somente diante de Deus. E nenhum desses ídolos podem fazer nada por nós na presença do único, eterno, poderoso Deus. Pode até nos afastar dele durante o caminhar da vida. Mas, no fim, é só Deus que nos resta. Por isso que os discípulos, a mandado de João, os discípulos de João o Batista, vão lá perguntar para Jesus o que João mandou perguntar. És tu que há de vir, ou nós devemos esperar outro? A mesma pergunta de João eu tenho que responder para os seus discípulos de ontem e de hoje e para todos nós. Não, nós não devemos esperar nenhum outro. Nós não temos outro Messias. Nós não temos outro Salvador. O nosso Salvador se chama Jesus. O nosso Messias se chama Jesus. A nossa salvação está em Jesus. Em nenhum outro eu coloco a minha salvação.
E se eu vou no melhor pregador que há, se ele não anuncia Jesus, não serve. E se ele me fala de todas as coisas boas que o meu ego precisa escutar, é até bom para o meu ego, mas não me salva. Porque só quem me salva é Jesus. Cada coisa no seu lugar. O médico, a importância que ele tem para a medicina. O psicólogo, para a minha mente. E cada um na sua área. Mas só quem me salva plenamente é aquele que me criou. E ele já me enviou o seu Salvador. Esse Salvador tem nome, é Jesus. Eu tenho que falar isso porque nas nossas casas o nome de Jesus não é anunciado. O nome de Jesus não é pronunciado. O nome de Jesus não é invocado. O nome de Jesus não é aclamado. O nome de Jesus não está na nossa boca, no nosso coração e na nossa mente. Tem palavrão, tem nome feio, tem nome dos ídolos, tem tudo. Mas o nome que nos salva é o nome de Jesus. O nome que nos liberta é o nome de Jesus. Mamãe, na primeira aflição que você tem com seu filho aqui na sua barriguinha, o nome que você tem que invocar não é nome feio, é o nome de Jesus. Minha filha, meu filho, em tudo aquilo que você passa, vive, invoque o nome de Jesus. Mas invoque mesmo, clame, chame. Ele está no meio de nós. Mas nós, na nossa ignorância, o ignoramos. E nos voltamos para os nossos ídolos. Smartphone não salva, até perde muita gente. Televisão não salva, até perde muita gente. Padre Roger não salva, posso até te ajudar, mas salvar não. O Papa não salva, ele pode até nos ajudar, e nos ajuda muito, é nosso pai na fé, nessa caminhada para Jesus. Eu estava lá na Praça de São Pedro, e a multidão aclamava, Francisco, Francisco. Aí ele esperou todo mundo acalmar e pediu, não, Jesus, é só Jesus que nos salva. Clamemos, invoquemos o nome de Jesus, porque só nele está a nossa salvação.